Boa noite, está no ar mais um Vale Esportes pelo canal 25 da NET e pelo site tvvale.net.br. Uma boa noite a todos. Hoje vamos ter muito o que falar porque esta quarta-feira foi bem movimentada no mundo esportivo. Isso mesmo, e um dos assuntos que iremos comentar hoje é a provisória liderança do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre o vacilo do Palmeiras, que perdeu novamente, desta vez para o Coritiba. Já o Santos mantém o resultado positivo e amaga o Vasco na lanterna. E o São Paulo conquistou os 3 pontos fora de casa e entrou no G4. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. E vamos começar então o programa de hoje com as notícias regionais, porque a final da Copa São Paulo de vôlei vai ser disputada entre o Taubaté e o Brasil Quirim no dia 15, como nós já comentamos aqui, e agora com local definido, vai ser no ginásio do Abaeté. Vai ser uma grande partida para os torcedores aqui do Vale, né, Zé? Exatamente, Rafa. O ginásio do Abaeté, que toda temporada é aquele calor do torcedor que faz com que o Taubaté ganhe mais um jogador em quadra, né? É uma força a mais, uma motivação a mais para os seus jogadores. Claro que o Taubaté perdeu os seus principais atletas, mas mesmo assim vem forte para essa temporada. Nós podemos dizer então que o Taubaté é favorito, mesmo jogando contra o atual campeão dessa competição? Olha, até porque o ginásio é uma pressão ali, né? Sim, o ginásio do Abaeté é uma pressão, sempre foi uma pressão, ponto positivo para a equipe do Taubaté. Jogando aqui, eu acredito sim que o Taubaté ganhe um pouco de favoritismo, né, diante do Brasil Quirim. Mas não dispenso, não acho que vai ser uma vitória fácil para a equipe de Taubaté. Precisa jogar muito para vencer a equipe do Brasil Quirim, que também tem um bom time. Com certeza. A final então vai ser provavelmente realizada às 7 horas da noite. Só que a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora, Zé, vamos falar do basquete, porque o time do São José vem mantendo a boa fase e, como nós já falamos, é muito bom a gente ressaltar que as outras modalidades também estão com investimento aqui na região, né? Exatamente, né? Não é só o futebol, né? O futsal, os esportes de quadra, de campo, que merecem o respeito aqui no Vale. Tem outros esportes que acabam sendo um pouco desconhecidos aqui pela população. Então é muito bom as outras modalidades estar sempre crescendo aqui no Vale, para que não apenas o esporte, e sim a nossa região em si possa crescer junto. E quanto aos joseenses, para você, eles estão preparados para encarar, né, o NBB frente a frente com os favoritos? Olha, o São José sempre teve, né? Sempre conseguiu manter uma boa base no basquete, mas perdeu um dos principais jogadores também, assim como o Taubaté no vôlei. O São José este ano apoiou mais o vôlei do que o basquete, mas não deixou, né, não deixa de estar entre as principais equipes. Tá certo, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar então do torneio da Padroeira de futsal que está sendo realizado lá em Lorena. Esse campeonato é bem conhecido aqui na região, né, Zé? E esse ano os lorenenses estão representando bem a cidade, né? Exatamente, aqui as equipes de Lorena, que no ano passado teve o Vai Querer no adulto sendo campeão, o Clube Comercial de Lorena também sendo campeão na categoria veteranos. Então as equipes aqui de outras cidades que vão jogar contra a Lorena também acaba sendo a sede do torneio da Padroeira, mas o apoio do torcedor também lá da equipe do Vai Querer, do bairro da Cruz também, tem o Olaria, que tem uma boa equipe lá também sendo formada. Então essa ajuda, esse apoio dos torcedores de lá acabam faltando para outras equipes de outras cidades que não tem como chegar até o clube comercial para acompanhar as partidas. E claro, Lorena tem um dos principais jogadores também, assim como o Guaratinguetá, que acaba todos se formando, todos se unindo para fazer o torneio da Padroeira muito mais forte a cada ano que passa. É isso mesmo. E hoje então vamos ter mais uma rodada desse campeonato. Daqui a pouquinho já começam então os jogos. O primeiro vai ser às 7h15 da noite pela categoria Sub-16. Vamos jogar então Clube Comercial de Lorena contra Cachoeira Paulista. Já pelo segundo jogo, que vai ser às 8h15 da noite, o veterano Ucan de Canas vai jogar contra o Bem-Estar de Aparecida. E para fechar então a rodada de hoje, às 9h15 da noite, adulto ou o time da Skelsen, que é de Lorena, contra o USP. A rodada vai prometer, né? Sim, em destaque esse jogo do adulto, onde a equipe do Skelsen sempre monta uma equipe forte, encabeçando ali uma das principais equipes do torneio da Padroeira, encarando a USP, que sempre também vem com potência, vem com força para a disputa desse campeonato.
Claro, toda segunda, quinta e final de semana a gente tem grandes espetáculos lá na quadra de Lorena. E o mais bacana desse torneio é porque são várias categorias, né, Zé? Desde os pequenininhos até os veteranos, disputando com tanta seriedade, tentando mostrar aquele profissionalismo, mesmo sendo amador, né? Um campeonato. Exatamente, é aí que começa, aí que não deixa o torneio do padroeiro acabar. Aquela molecada do sub-10, sub-15, sub-17 está sempre evoluindo. A molecada do sub-17 hoje, o ano que vem pode estar no adulto. E aí vai jogando o adulto até chegar no veterano. Então, por isso que é importante todos os campeonatos, por isso que é importante ter e ressaltar a base, que é o futuro, né, do nosso futebol, do nosso futsal e também do nosso esporte. E o que você acha desses senhores, então, jogando até hoje? Você vai chegar nessa idade jogando, Zé? É, rapaz, o pique desses veteranos aí é coisa de louco, né? É fora de série, essa vontade que eles têm, nunca deixa de dividir uma bola, de correr em quadra, de brigar também, sempre tem aquela discussãozinha. Tem uma discussãozinha. Né? Aquela ano rivalidade. Passado mesmo a gente estava lá cobrindo, né? Teve uma corrida que o cara pegou, derrubou todo mundo, levou o banco, levou tudo. O Nilson caiu lá atrás do banco. Ficou pra história. Brincadeira, ficou pra história. É um torneio, eu tenho as imagens lá até hoje ainda, do Nilson caindo pra trás do banco. Veterano, hein? E o veterano acaba sendo aqueles senhores que já fizeram, já jogaram muita bola no passado e que hoje tentam demonstrar o futebol, claro, um pouco caído, um pouco cansa mais rápido com aquela energia que já está, né, no finzinho pro futebol. Aquelas lesões que você dá uma corrida e já sente a perna, mas o futebol sempre de alto nível. Com certeza. Pessoal, essas foram as notícias regionais de hoje, então. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque nós voltamos com as informações do brasileiro, certo? Isso aí. Obrigado. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. E o Vale Esporte está de volta, agora nós vamos falar de Brasileirão, porque já estamos então na 18ª rodada do campeonato e as partidas de ontem deram o que falar, renderam muitos gols. Só nos jogos dos 4 grandes paulistas foram 13 gols, né? Sim, um espetáculo, principalmente o jogo do Corinthians, né, Rafa, onde tivemos 7 gols marcados e uma partida excepcional na Arena, onde o Corinthians conseguiu sair com um resultado positivo no finalzinho do jogo. Com certeza, só que nós vamos falar primeiro então do São Paulo, porque o jogo entre o Figueirense e o São Paulo, que deu a vitória para a equipe paulista por 2-0. O São Paulo que conquistou os 3 pontos fora de casa, fato que não vinha acontecendo, né, Zé? E acabou então subindo 5 posições na tabela, assim entrando então no G4. Vamos então dar uma olhada nesses gols? Vamos lá, começando com um belíssimo gol de Alexandre Pato na entrada da área, chute de perna direita, tirando o goleiro Muralha da jogada, 1 para o São Paulo, 0 para o Figueirense. Pênalti para o tricolor. E Rogério Ceni, bola de um lado, goleiro do outro, 2 para o São Paulo, 0 para o Figueirense. É isso aí. Ontem a gente comentava aqui no programa, né, Zé, que jogar lá no Orlando Scapelli não ia ser tão fácil, só que não foi o que aconteceu, né? O São Paulo conseguiu impor o jogo dele e saiu com a vitória. Exatamente. Jogar lá é sempre complicado, o Figueirense passa, né, por um momento ruim na tabela de classificação. Eu acredito que o Figueirense não conseguiu impor o seu futebol por estar jogando dentro de casa. O São Paulo foi superior, mereceu sair com a vitória e poderia ter sido mais.
pelo que o São Paulo jogou. Eu gostei da atuação do Breno no meio-campo, apesar de estar fora de forma, fora de ritmo, é um jogador que demonstrou ter um talento ainda, saber jogar o seu futebol. O Ganso com a faixa de capitão, que eu não entendi o porquê. Eu achei estranho. Eu falei, aquilo é uma faixa de capitão? Exato, é para dar uma moral, né, pro Paulo Henrique Ganso. Ele que tem que dar moral para a equipe. Sim, e o São Paulo, que já havia jogado bem contra o Corinthians, fez mais uma boa partida no jogo de ontem. Só que no primeiro tempo o São Paulo foi melhor, né? Marcou os 2 gols e depois só administrou mais no segundo tempo, né? Sim, administrou ainda mais, conseguiu marcar os 2 gols logo de início. O Alexandre Pato mais uma vez deixando a sua marca. Então, como eu havia comentado, o São Paulo já fez a segunda partida consecutiva que o São Paulo joga bem. O Osório parece que agora está conseguindo colocar esse time para jogar. Vamos ver até quando vai suportar, porque o futebol é fase, tem que ter tranquilidade nesse momento, pés no chão. São Paulo, eu não vejo que o São Paulo tenha um elenco forte, mas o time que o São Paulo tem, os 11 iniciais, agora o Wesley no banco de reservas entrando como titular, com a vinda do Breno agora, vejo o São Paulo com o time para brigar um pouco mais ali em cima. E o segundo gol do São Paulo foi o Rogério Ceni que marcou, né? E ele marcando esse gol foi o gol dele de número 130 da carreira. Neste caso, pênalti, mas tá ótimo, ele sempre o Rogério consegue Ceni, cobrar boas penalidades. O Rogério Ceni, conhecido como o maior goleador, o goleiro, né? O maior goleador da história do futebol. E o Rogério, na bola parada, é o cara, vamos dizer assim. Ontem bateu um pênalti com uma habilidade tremenda, bola de um lado, goleiro do outro, e comemorou bastante. Né? É tranquilo, comemorou bastante o fato de ter marcado o gol, porque sabe da importância, tamanha importância, a vitória do São Paulo no jogo de ontem. Com certeza. E em relação então à expulsão do Luiz Eduardo, você acha que estava certo? Os árbitros hoje passam por um momento também, uma fase ruim, né? Mas eu acredito que foi uma expulsão justa, mas não deixo de falar da arbitragem em geral, que vem fazendo partidas horrorosas e assim deixando o futebol brasileiro ainda mais para baixo. Com certeza, antes de a gente finalizar o assunto sobre o São Paulo, então é importante a gente ressaltar que o São Paulo não vinha conquistando pontos fora de casa, né? E sim, o Figueirense é a segunda derrota no campeonato dentro de casa, com o mando do Figueirense. Sim, por isso que eu disse no jogo, no programa de ontem, o Figueirense jogando fora, o Coritiba jogando fora, são equipes que ganham uma motivação ainda mais por estar jogando diante do seu torcedor. E ontem o Figueirense não conseguiu impor o seu ritmo, o São Paulo foi mais inteligente, jogou melhor e mereceu ter saído de campo com a vitória. Isso mesmo, o São Paulo então com essa vitória conquista o 3º lugar na tabela, mas pode cair para a 4ª posição, dependendo então do resultado entre Grêmio e Atlético Mineiro, hoje mais tarde. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Vamos mudar de assunto, vamos falar então sobre o jogo do Corinthians, que foi um jogo com muitos gols, né? Corinthians que jogou contra o Sport, foi 4-3 para o Timão, que provisoriamente até o final da rodada é líder do campeonato. Vamos então aos gols desse jogo. Vamos lá, Corinthians Sport, primeiro gol, cruzamento do Malcom pela direita e Luciano chegou batendo por cima do goleiro Danilo Fernandes, fazendo 1-0 para o Timão. O gol de empate da equipe do Sport veio na cabeçada de André. Cruzamento do Marlone pela esquerda e André meteu de cabeça no meio dos zagueiros do Corinthians. 1-1. Luciano tratou de deixar o Timão na frente novamente, sozinho, olha só, ele e o gol para fazer 2 para o Corinthians, 1 para o Sport. Malcom saiu cara a cara com o goleiro Danilo Fernandes e Samuel Xavier marcou contra, 3 para o Corinthians, 1 para o Sport. O Sport chegou a diminuir com o Hernani Brocador. Erro novamente na saída de bola do Corinthians e o Hernani acabou marcando o segundo gol. E o que parecia impossível aconteceu, o Hernani novamente empatou. 3 para o Corinthians, 3 também para o Sport. E no finalzinho, Jadson de pênalti fez 4 para o Timão, 3 para a equipe de Recife, que saiu injuriado com a arbitragem mais uma vez no Brasileiro. O que você achou desse jogo então? Foi o esperado? Olha, foi o esperado porque foi uma partida bem disputada. O Corinthians e o Sport passando por um momento espetacular, principalmente o Sport, que montou a sua equipe às pressas, contratando jogadores que estavam em uma fase no futebol brasileiro. O Marlone estava jogado lá no Cruzeiro, o André jogado na equipe do Atlético Mineiro, o Hernani Brocador voltando para o Brasil sem ter um espaço para vestir a camisa de um grande clube, foi para o Sport e ontem acabou marcando os 2 gols importantes, né, o de empate, o Diego Souza também. Então foi um jogo bom, um jogo bem disputado. Corinthians vacilou um pouco ali na defesa. O primeiro gol, na minha opinião, foi falha da zaga, onde o André saiu cabeceando sozinho. E depois, naquele erro de saída de bola, onde o Hernani acabou marcando o segundo gol do Sport na partida.
foi normal, foi um jogo bem disputado e vitória merecida do Corinthians. Um jogo bom para ser assistido, né? E mais uma vez o Tite optou por deixar o Wagner Love no banco e escalar então o Luciano, jogador que vem correspondendo, né, Zé? Já é hora do Wagner então se preocupar com essa titularidade, com essa posição? Olha, o jogador ele tem que aproveitar a oportunidade, Com né? certeza. O Luciano está aproveitando e não é hora dele sair e deixar o time titular do Corinthians. O Wagner Love até aqui não mostrou o seu futebol que fez o Corinthians contratar, né? Veio da equipe da China, o Shandong Luneng para o Corinthians. Até agora não fez uma partida digna para ser merecedor da vaga de titular do Corinthians. E o Luciano, que voltou da seleção, está fazendo o seu papel e a função do atacante é essa, tá ali na hora certa para deixar para fazer o gol para sua equipe. O Luciano já vem fazendo isso. Isso mesmo, e o Sport mais uma vez mostrou também, né, um bom entrosamento, chegou a dominar o meio de campo e empatou até o jogo, né? Claro que um dos destaques da partida foi também o Hernani Brocador, como você já falou um pouco sobre ele, eu queria que você esticasse um pouquinho para falar desse jogador, que ele entrou e fez a diferença na partida. Fez a diferença, isso mostra a tranquilidade também do time do Sport. Não é porque tem um time montado às pressas, que trouxe os jogadores que estavam meio jogados das suas ex-equipes, que montou um time de jogadores velhos. Não foram retalhos, Não foram retalhos, foram jogadores bem buscados que estão dando certo nessa mesma equipe do Sport. Gosto de ver o Sport jogar, como eu falei no programa de ontem. E ontem, mais uma vez, perdendo de 3-1 dentro da arena, é difícil você correr atrás do Corinthians. E o Sport conseguiu, tá de parabéns. No finalzinho, acabou saindo aquele pênalti, onde foi muito, muito criticado por parte dos torcedores do Sport e também jogadores. O Hernani Brocador apareceu no Mojimirim, o Palmeiras tentou a contratação do jogador, que acabou indo para o Flamengo. Lá quase virou ídolo da equipe do Flamengo, né? O torcedor do Flamengo gosta muito do Hernani, acabou saindo do Brasil e na volta tentou buscar uma boa equipe, uma equipe mais forte, vamos dizer assim, que o Sport ainda estava em processo de montagem de elenco. Acabou vestindo a camisa do Sport nessa temporada, ontem marcou 2 gols e agora é da sequência na competição. Boa sorte pro jogador, então. Boa sorte pro Hernani, que é bom jogador. Claro. Só que outro nome também que foi destaque nesse jogo foi o Jadson, né? Porque ele começou a jogada do primeiro gol, bateu o escanteio do segundo, fez o lançamento pro terceiro e marcou o quarto. E por falar em quarto gol, foi, como você disse, foi meio complicado porque causou várias críticas, né, em todo o Brasil. Temos as imagens aí, Bruno, pode colocar pra gente dar uma olhada no pênalti, né, da equipe pro Corinthians. O Guilherme Arana fez toda a jogada pela esquerda e no cruzamento ela acabou batendo na mão do Richelli. Podemos ver na imagem, olha só, a comemoração do Guilherme Arana, finalzinho de jogo, vitória importante. O torcedor estava na cabeça que uma vitória colocaria a equipe na liderança. O Sport já está bravo com a arbitragem brasileira, porque no último confronto contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, o Sport tomou gol aos 53 minutos do segundo tempo. O árbitro deu 8 minutos de acréscimo, atrapalhando assim a equipe do Sport a sair com a vitória fora de casa, e o Atlético acabou marcando o gol no finalzinho do jogo. E mais uma vez um pênalti no finalzinho, onde o Sport não conseguiu tirar pontos do adversário fora. E podemos ver na imagem, olha só, como o Richelli levanta o braço e a bola acabou batendo, atrapalhando a trajetória que iria para o atacante corintiano. Pênalti porque o jogador levanta muito o braço, olha só, ele vai com uma tal intenção, olha só. Não, é um lance que ele pode abaixar um pouco mais o braço, ele pode colocar o braço em outra posição. O jogador normalmente coloca o braço para trás do corpo e o Richelli não. Ele já foi com uma intenção de encostar na bola, então um pênalti bem marcado. E que bom que marcou esse pênalti, né? Porque o gol anterior foi um erro da saída de bola, do recuo de bola. Sim, do Guilherme Arana, e agora, por isso que ele comemorou tanto. Lógico, a felicidade dele, né? A felicidade dele. A torcida ia matar ele também. ia, pior que porque o Corinthians tendo a possibilidade de chegar à liderança do campeonato, o Guilherme Arana dá o passe errado, onde sai o gol de empate do Sport, mas ele fez uma boa jogada pela esquerda, pênalti bem marcado. É isso mesmo. E o que causou um pouco de reclamação também é a questão da CBF ter escalado um árbitro paulista para esse jogo, né? Essa é a tentativa, então, de nacionalizar a arbitragem. Você concorda com essa questão? Sim, o árbitro de ontem foi o Luiz Flávio de Oliveira, o árbitro aqui da nossa região de Cruzeiro. É um árbitro que também já passou por polêmicas e, como eu disse, as equipes brasileiras estão se preocupando muito com a arbitragem. Mudaram algumas regras, onde a gente já percebe que o jogador não pode mais reclamar com o árbitro que já toma cartão amarelo. A bola na mão, parece que só porque já entrou nessa polêmica, já tivemos o pênalti do Cruzeiro contra o Palmeiras, já tivemos o pênalti no Clássico do final de semana, tivemos um outro pênalti ontem. E a arbitragem é tudo, agora é questão de ponto de vista. O árbitro marca o que ele acha que tem que marcar. Parece que as regras estão acabando, é tudo da cabeça do árbitro. Isso que acaba injuriando um pouco, tirando um pouco do sério as equipes do futebol brasileiro. E por falar em tirar do sério, o Sport já está perdendo a linha.
Mas e essa questão, então, dele ser paulista, né? Ele tava apitando um jogo de um time paulista, não tem essa questão, vai puxar sardinha, vai ajudar um pouco a equipe? É o profissionalismo, né? Mas para não deixar isso acontecer, para não ter essa história de o Corinthians teve um pênalti aos 45 e o árbitro paulista marcou, o time do Corinthians, se vencesse, iria assumir a liderança. Por que não traz o árbitro do Rio Grande do Sul de uma vez, já libera tudo? E foi pênalti, não tem discussão. Foi pênalti, não tem discussão, mas para acabar um pouco com essa história de ele marcou porque ele é paulista, traz um árbitro carioca, traz um árbitro do Rio Grande do Sul, para não ter esse problema. Agora, um pênalti no finalzinho do jogo, se ele deixa de marcar, ele também seria criticado por parte da torcida paulista. E como ele marcou, a torcida de Pernambuco está brava com o Luiz Felipe. Ainda bem que ele marcou. Corinthians, então, segue líder com 37 pontos após a vitória sobre o Sport por 4-3. Vamos para o intervalo? Vamos para uma rápida parada, daqui a pouco tem Santos e Palmeiras. Voltamos já. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. E o Vale Esporte está de volta, nós vamos continuar falando então sobre o Campeonato Brasileiro e agora com as notícias sobre o Santos, porque com mais de 12 mil torcedores prestigiando a equipe, o Santos venceu em casa, né, o frágil Vasco, que agora é o lanterna da competição. Vitória do Peixe com apenas um gol marcado. Vamos então ver o gol dessa partida. Vamos lá, um belíssimo gol de falta do lateral do Santos. Bateu de perna direita por cima da barreira, 6 chances para o goleiro Martin Silva, 1 para o Santos, 0 para o Vasco, que agora é o lanterna. E poderia ter sido muito mais, né, Zé? Porque foram várias chances desperdiçadas, inclusive um pelo artilheiro do campeonato, que foi um pênalti desperdiçado. 1-0 foi muito pouco. 1-0 pouco por conta das circunstâncias do Vasco da Gama. O momento do Vasco não é um dos melhores, né? O pênalti onde o Ricardo Oliveira acabou não fazendo o gol, o Martin Silva foi bem pro canto do lado direito, onde acabou defendendo, e o Santos poderia ter sido mais, poderia ter feito mais sim, pelo volume de jogo que teve. Mas 1-0, o que importa neste momento para o Santos é a vitória, é os 3 pontos, e agora vem tendo essa sequência de vitórias, e essa sequência é importante. Estimula um pouco também, né, os jogadores, a equipe, né? Sim, estimulam bastante, e o Santos, como você falou agora há pouco, perdeu muitas chances de gol, e como o Santos passa por esse momento buscando sair dessa zona do rebaixamento, é importante os 3 pontos, não importa se é de 1, se é de 2, se é de 2-1, se é um gol de mão, se é um gol que o árbitro não marcou, que marcou um pênalti. Marca o gol. E para o Santos, essa vitória de 1-0 pode ser fundamental lá para frente em busca dessa queda, dessa saída da zona do rebaixamento. Com certeza. Já pro lado do Vasco é bem complicado a gente comentar, porque a fase não é nada boa, né? Será que o Celso Roth cai agora? Deve cair, né? O Será? Vasco já trocou de treinador, igual eu troco de camisa. Camisa. Todos os dias, é brincadeira. E o Vasco não adianta trocar o treinador, ter um time fraco, ter um time ruim, um time de Série B. E como eu disse no primeiro programa, é complicado você ter aquela equipe que está lá embaixo. Quando você olha para cima e fala, poxa, tô a 5 pontos acima daquele time. Se eu ganhar, não vai mudar em nada. Então o Vasco está nessa fase. O Vasco está nessa situação feia, complicada. E quando está nessa fase, a bruxa solta mesmo no treino, a bruxa solta quando você está em casa, a bruxa solta quando você está em campo e nada dá certo. Esta é a situação do Vasco. Feia.
Feia. Feia demais. Horrorosa, não para de chover lá nas colinas. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque quem também deixou a desejar em relação ao placar foi o Palmeiras. A equipe foi até o Couto Pereira, então, pegar o Coritiba e decepcionou os torcedores. Por 2-1, essa é a terceira derrota consecutiva do Verdão. Vamos então ver os gols deste jogo. Pela esquerda, o cruzamento, Henrique, ex-São Paulo, ex-Vitória, fez 1 para o Coxa, 0 para o Palmeiras. 40 segundos do segundo tempo, Rafael Marques tratou de empatar para o Verdão, 1-1. Mas no finalzinho, esquerdinha lançou o Henrique, que meteu no ângulo, na gaveta de Fernando Praz, que saiu meio espalhafatoso no lance, e o Henrique acabou marcando o segundo gol do Coritiba. O que você achou desse jogo então, Zé? Porque Feio. depois feio. Horroroso. Feio demais. Muito, mais feio que a situação do Vasco. Nem tanto, né? Porque, olha só, depois da boa fase do Palmeiras, né? Com 7 vitórias seguidas, a equipe vem preocupando um pouquinho com esses novos placares, né? 3 derrotas consecutivas, é brincadeira. E o Palmeiras ontem fez uma partida horrorosa, 60 passes o Palmeiras errou no jogo. O Dudu é o recorde, o Dudu parece que não treina, não sabe dar um passe de 1 metro. É brincadeira. E é um jogador que não costuma ser assim, né? Não, foi uma partida horrorosa. Pra esquecer para as duas equipes. O Coritiba tem um time muito ruim, muito fraco, muito abaixo. Na minha opinião, uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras ainda conseguiu perder com este elenco que tem. Praticamente Marcelo Oliveira e Oswaldo Oliveira só trocou o primeiro nome, porque o time é o mesmo, o sistema de jogo é o mesmo. Até quando vai colocar Rafael Marques na ponta? O Palmeiras não conseguiu puxar um contra-ataque no Coritiba ontem por conta da velocidade do Rafael Marques. Não estou dizendo que tem que tirar o Rafael Marques do time, tem que colocar ele na posição ideal. E chega de querer inventar, né? Você, quando tem um time, já tem 3 derrotas consecutivas e não tem uma mudança, não tem uma questão de melhora. O Palmeiras, quando está perdendo, é o mesmo que quando está ganhando. Então precisa ter uma postura diferente, que o Oswaldo Oliveira não tinha, e o Marcelo Oliveira também está deixando de desejar. Você falou do Dudu, né? E em relação ao Cleiton Xavier, o que falar então da atuação dele? Péssima, né? Péssima. Cleiton Xavier ainda não jogou com a camisa do Palmeiras nessa volta. Cleiton Xavier foi um dos piores jogadores do Palmeiras no jogo de ontem. É um jogador que tem a função do camisa 10 e que não fez nem o que o esquerdinha fez, naquele toque por cima. O Palmeiras precisa disso, precisa de um meia de armação, um meia armador para deixar o atacante em condições de gol. E o Cleiton Xavier está de brincadeira, pegar a bola no meio campo e tocar para trás. O Palmeiras do jeito que o Cleiton Xavier joga, eu jogo também. Quando eu pego a bola ali no meio campo, que não sei o que fazer com a bola, eu vou tocar lá atrás. O Palmeiras está todo assim, o Dudu fez isso, o Cleiton Xavier fez isso, o Rafael Marques fez isso. Então tá na hora de partir para cima, tá na hora de ir para cima do adversário. O Palmeiras está com medo. E também tem outra questão. O Palmeiras está achando que tem um time que é superior a todos e que vai vencer a hora que quer. Não é bem assim. Faltou um pouco de pés no chão contra o Atlético Paranaense. Faltou também no primeiro tempo contra o Cruzeiro e faltou ontem também, porque viu um Coritiba muito abaixo tecnicamente e o Palmeiras não fez nada para melhorar a situação. Toquinho de calcanhar para ali, tabela no meio campo e acaba não dando certo no resultado. O Coritiba, apesar de ter um time horroroso, mereceu ter saído de campo com a vitória ontem, porque conseguiu não segurar a pressão do Palmeiras, porque o Palmeiras não teve pressão, não ofereceu perigo. E o Coritiba foi mais técnico naquele último passe do Esquerdinha, que está de parabéns. Esquerdinha, faz isso com o Palmeiras. O Palmeiras não tem esse jogador esse jogador para dar esse último passe. E o Palmeiras contratou tantos jogadores, paga 410 mil por Barrios para ele se lesionar e não jogar, para ficar no banco de reservas, paga um dinheirão para o Cleiton Xavier fazer o que ele faz, pegar a bola no meio campo e tocar para trás. Então tá na hora de mudar. Mudança e colocar os pezinhos no chão novamente. Mas você não acha também que a questão psicológica acabou atrapalhando o Palmeiras? Por causa dessas derrotas, isso mexe também com o elenco, né? A questão psicológica, eu acho que é mais a questão que eu falei agora há pouco. O Palmeiras está achando que tem o melhor time do Brasil. Não é estrelinha, né? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem que ter humildade. E o Palmeiras está com essa estrelinha. O Palmeiras está achando que vai ganhar de qualquer adversário, que tem o melhor time do Brasil, que o Palmeiras é o centro das atenções. Então é importante dar essa quedinha, cair um pouco do cavalo para ver se acorda. Porque do jeito que está jogando, meu amigo, não vai ganhar nada. Em relação à estreia do garoto, do Lucas, você acha que ele foi bem?
Mostrou profissionalismo, né? Lucas Taylor já merecia ter saído, ter entrado já para essa partida como titular. Como eu falei também agora há pouco, chega de inventar, né, Marcelo? Você tem um lateral no seu banco de reservas, você vai inventar em colocar um zagueiro. O Negueba no segundo tempo deitou e rolou em cima do Natan. Até o Oswaldo Oliveira, o Marcelo Oliveira pensar em substituir o Natan, o Negueba deitou e rolou. Depois que o Lucas Taylor entrou, deu aquela proteção ainda mais do lado direito, onde o Palmeiras melhorou no quesito de não deixar o Coritiba chegar. Empolgação para falar do Palmeiras, né, Porque a situação, meu amigo, do torcedor palmeirense não está boa, o time continua o mesmo do Oswaldo de Oliveira e se continuar assim com esse salto alto achando que é o melhor time do Brasil, não vai nem classificar para a Libertadores. Tá certo. Vamos ver então como que ficou a tabela de classificação e aproveito também para passar para a gente todos os placares de ontem e também os jogos de hoje. Exatamente. Jogos da 18ª rodada do Brasileirão 2015, quarta-feira. Ontem, às 7h30 no Maracanã, tivemos a vitória do Flamengo 3-2 em cima do Atlético Paranaense. Outra questão, estávamos falando do Palmeiras, pode segurar aí, Bruno? O Alan Patrick bateu 1000 faltas com a camisa do Palmeiras, não acertou uma bola na trave. Com a camisa do Flamengo, ontem bateu a primeira falta, meteu um belíssimo gol. Coritiba fez 2-1 em cima do Palmeiras no Couto Pereira. Na Vila Belmiro, às 9 horas, Santos 1, Vasco 0. Goiás e Chapecoense 0-0 no Serra Dourada. Corinthians venceu o Sport 4-3 na Arena. O Internacional venceu o Fluminense 1-0 no Beira-Rio. Às 10 horas, no Orlando Scarpelli, 2 para o São Paulo, 0 para o Figueirense. Hoje, às 7h30, no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Avaí. No Mineirão, belíssimo jogo, vou fazer um esforço para ver essa partida entre Atlético Mineiro e Grêmio. E na quinta-feira, hoje também, às 9 horas, na Arena Joinville e Cruzeiro. Tabela de classificação que tem o Corinthians na liderança provisória com 37 pontos. O Atlético Mineiro, que joga hoje contra o Grêmio, se vencer, assume a liderança novamente ao segundo com 36. São Paulo, com a vitória, pulou para a terceira posição com 31. Grêmio é o quarto com 30. Fluminense 30, Sport 30. Sétimo, Atlético Paranaense 29. O oitavo é o Palmeiras 28. Chapecoense nono 25 e o Internacional é o 10º com 24. Segunda parte da tabela que tem o Flamengo 11º 23. Santos 12º 23. Ponte Preta 13º 22. Cruzeiro 14º 21. 15º é o Avaí com 20. Figueirense 16º com 20. Os quatro últimos, Goiás 16, Coritiba 15, Joinville 13 e o Vasco da Gama também 13. Bruno, segura aí rapidinho. Rafa, agora que eu falei agora há pouco, o Vasco da Gama tem 13. Para sair do rebaixamento, tem 7 pontos. Perde totalmente aquela vontade de jogar, aquela vontade de sair daquela situação. Sem motivação. Você entrar em campo sabendo que se vencer não vai mudar nada na tabela, você não vai conseguir sair do rebaixamento, deixa um pouco o time meio desmotivado, mas precisa vencer para tentar sair da situação. É complicada a situação do Vasco. Só que para fechar o programa de hoje, então, vamos falar sobre a seleção brasileira, porque hoje pela manhã o Dunga anunciou a nova lista de convocações para a seleção. E teve novidade entre os jogadores. Vamos saber então quem são eles. Vamos lá. Jogadores, goleiros, né? É o Jefferson do Botafogo, Marcelo Groi do Grêmio e o Alisson do Internacional. Daniel Alves do Barcelona, Danilo do Real Madrid, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Douglas Santos do Atlético Mineiro, Miranda do Atlético de Madrid, Davi Luiz do PSG, Gabriel Paulista do Arsenal e o Marquinhos do PSG. Os volantes meias, Luiz Gustavo do Wolfsburg da Alemanha, Elias do Corinthians, Ramires do Chelsea, Fernandinho do Manchester City, Oscar do Chelsea, Douglas Costa do Bayern de Munique, William do Chelsea, Lucas Lima do Santos e o Kaká do Orlando. Atacantes: Neymar, Barcelona, Roberto Firmino do Liverpool, Lucas do PSG e o Hulk do Zenit da Rússia. Aí, então, o que você achou dessa escalação, Zé? É uma convocação com alguns jogadores já diferentes, né? Outros não foram nem convocados.
Eu acho que passou da hora de dar aquela oportunidade para o Lucas Lima, que eu falei ainda essa semana. Isso né, mesmo. Um jogador que está em alta no futebol brasileiro. E parece que agora, né, o senhor Dunga sentiu a falta de um camisa 10, de um jogador no meio campo mais experiente, e levou o Kaká. O que você achou então desse Kaká voltando à seleção? Boa, o Brasil não tem mais camisa 10, o Brasil não tem um centroavante, então por isso precisava levar um jogador no meio campo para cadenciar um pouco mais o jogo, um jogo complicado, um jogo difícil, onde o time tem que pensar um pouco mais, precisa ter um jogador como o Kaká, um jogador que já passou por várias situações no futebol, então merecida a convocação. Traz a experiência dele, né? Traz a experiência que falta para o Brasil, não adianta você ter um time todo jovem e sem ter aquele jogador para colocar a cabeça dessa molecada no lugar em caso de derrota. E em primeira oportunidade, você falou do Lucas Lima e tem também o Alisson, que era do Internacional, certo? Sim. É a primeira convocação dos dois. O Alisson, goleiro do Inter, também um bom jogador. E eu acho que agora vamos novamente em busca desta seleção brasileira para voltar a ser aquela seleção. Continua ainda sem o seu centroavante. O Hulk novamente foi convocado, o Firmino, jogador agora do Liverpool, convocado, mas falta ainda aquele nome para dar aquele alto impacto para os seus adversários. O Brasil hoje passou de ser o favorito em todos os jogos. O Brasil hoje é visto como seus adversários, como um time qualquer. É verdade, o peso da camisa não tá valendo quase de nada Não agora, está né? valendo mais nada. Para fechar então, só Thiago Silva, que a gente sentiu a falta dele, merecido, né? Não... Sim, é um jogador que perdeu posição para o Miranda. Né? Podemos dizer que o Miranda hoje é titular absoluto da seleção. Tá certo. Com essas informações então, o Vale Esporte fica por aqui, mas amanhã temos um encontro marcado com vocês. Um grande abraço a todos e até amanhã. Tchau, tchau.